Olá, pessoal, boa noite. Pablo, boa noite. Estou vendo algumas pessoas aqui novas, né? Sejam bem-vindos à rede, né? Produto que foi criado pelo Vivadi, que tem o intuito de reunir gestores de escolas de todo o Brasil para que a gente possa tratar, discutir aqui de temas, né? A partir de uma seleção de conteúdos que a gente faz que tenham a ver com a agenda das escolas, né? Não a agenda conjuntural, mas a agenda estrutural, né? Então, como é que a gente constrói um modelo de escola no Brasil que esteja muito mais alinhado com as expectativas da comunidade, que seja muito mais impactante em termos de formação integral, né? E a gente vem falando muito aqui no Vivadi sobre o desenvolvimento do hemisfério direito, né? Que é super importante para que esse impacto de forma integral aconteça. E a gente, então, vem promovendo essas discussões aqui junto a gestores de escolas. A rede, ela agrega os gestores através do WhatsApp, né, do grupo do WhatsApp. Então, tem o grupo do WhatsApp, onde acontecem as interações diariamente. Além do grupo do WhatsApp, a gente promove um webinar toda quinta-feira. Esse webinar que acontece na quinta-feira, depois é disponibilizado através do vídeo que é gravado. Em breve a gente vai ter novidades em relação ao formato também de disponibilizar esse conteúdo. Na terça-feira, a gente escolhe um grupo de pessoas que fazem parte da rede para fazer uma discussão mais próxima, né, para fazer uma discussão mais focada em cima de determinados assuntos, e aí não acontece nesse formato de webinar e acontece num formato de meeting, né? Então é num formato mais de diálogo. Esse que a gente está fazendo aqui hoje é mais a apresentação mais dispositiva, mas a gente também espera a participação de vocês durante essa conversa. Vamos nessa, Pablo? Então a gente escolheu hoje o tema formação. Formação, claro que é uma questão central para o nosso trabalho no Vivadi, né? É um dispositivo fundamental para constituir os programas de Vivadi e para poder ter desenvolvimento e sucesso nas escolas. Mas eu não vou fazer uma descrição, de jeito nenhum, do que Vivadi faz com sua formação. Não é esse o ambiente para isso. Vocês não vão conhecer Vivadi pelas coisas que eu diga hoje. Eu simplesmente vou tentar pôr em forma de provocação aberta algumas das ideias que dão corpo ao que o Vivadi faz com cada um de seus programas e seus dispositivos nas nossas escolas. Mas, para mim, mais importante é estimular vocês do que informar vocês acerca do Vivadi hoje aqui. Dito isso, vamos começar. Eu tenho nove provocações, Mal. Você marca o ritmo delas, tá bom? Eu vou começar e você me diz quando você quer fazer um corte, quando você quer fazer uma pergunta, quando você quer pegar uma pergunta do chat, etc, etc. E a gente vai ao ritmo que você marca, tá bom? Legal, combinado. Vamos nessa. Beleza. Bom, vamos lá. A primeira provocação que eu coloquei tem um título. Se você pode ir colocando os títulos no chat, melhor. A primeira provocação chama formação para autonomia. Eu digo assim, eu estou muito acostumado a ver modelos de formação que estão estruturados de maneira tal que seu objetivo, explícito ou implícito, consciente ou inconsciente, é a dependência. É gerar a dependência das pessoas sobre esse modelo e sobre esse saber específico. Pareceria que formar as pessoas para a sua própria liberdade e seu próprio exercício responsável da sua liberdade não é uma premissa suficientemente instalada, nem para formar professores, nem para formar outros atores da escola, nem sequer para formar os alunos. A gente, quando falou de homeschooling, né, de escola em casa, lá atrás, há como 3 meses, uma das coisas que a gente destacou, que um dos problemas que a gente enfrentava era a falta da autonomia dos alunos. Né? E a falta da autonomia dos alunos tem a ver com que a gente não forma os alunos para autonomia.
Os sistemas de formação de professores, de gestores e de demais atores da escola também não é um sistema que desenvolve autonomia. Não tem autonomia como um desenho claro. Então, não se sabe quando a pessoa passa desse modelo de formação dependente ao modelo de gestão da sua própria independência. A gente quer formar formadores, ou seja, que não são crônicos formandos, sino que passam de um status onde eles têm que exercer sua própria capacidade propositiva. Livre-pensadores, empreendedores, no sentido mais amplo e estruturado da palavra, pessoas que vão para frente, que se atrevem a propor, que se atrevem a tentar, a arriscar. Se trata de uma formação que desenvolve a pessoa para exercer seu próprio domínio. Atores livres, responsáveis. Então, essa é a primeira provocação para mim. Vamos tentar não cair em modelos de formação geradores de dependência. Quando a pessoa que eu formei exerce sua própria liberdade e não precisa de mim, eu ganhei. Não, eu perdi. Primeiro, então, provocação. Vou para a segunda. A segunda tem um título que chama Formar e Capacitar são coisas diferentes. Eu tenho visto muito o uso indistinto desses dois verbos, capacitar e formar. E eu tenho para mim que não importa exatamente se essas são as palavras adequadas ou não, mas há dois conceitos que é importante diferenciar. Capacitar é transmitir para mim uma capacidade técnica. Saber usar alguma coisa, aprender a usar alguma coisa e alguém me informar ou algum dispositivo me informar para eu estar preparado para usar aquilo. Uma plataforma, uma sequência didática, um material didático, sei lá o que for. A outra coisa que formar não tem a ver com eu saber usar. Tem a ver com me constituir. Ou seja, tem a ver com o ser da pessoa, não com o usar da pessoa. Então, precisamos das duas. Claramente, a gente tem que se capacitar em muitas coisas e tem que se formar. O que a mim me interessa é não subordinar a formação a simples capacitações. Eu vejo muitas capacitações por aí que se dizem de formações. E vejo poucas formações constitutivas, bem estruturadas. Então, eu quero reivindicar a formação como um processo de constituição das pessoas, além de qualquer ferramenta, além de qualquer saber fazer, etc, etc. E capacitação e formação precisam, além de objetivos diferentes, dispositivos diferentes. Não se faz igual uma capacitação que uma formação. Tem outras lógicas. E temos que aprender muito bem a diferenciá-las e a construí-las de maneira diferente. Porque todos aqui somos formandos e somos formadores, dependendo do momento. Então temos que aprender a formar. Ninguém está fora do lugar de formador. E quando você se coloca no lugar de formação, é bom ter presente essa diferenciação. Segunda provocação. Posso ir para a terceira, não? Pode. Pode sim. A terceira eu titulei de formação ativa. Todos nós estamos muito acostumados a ouvir pedagogias ativas, educação ativa, né? Bom, a formação ativa é um braço disso, conecta com isso. O que eu quero dizer com isso? O papel da formação, basicamente, é preparar o sujeito que está sendo formado para ele assumir seu papel ativo no ecossistema. Eu não vejo melhor e maior constituição de qualquer pessoa que a gente forme no ecossistema educacional que não seja colocar ele no lugar de posição ativa. Ele tem que se assumir como parte ativa do ecossistema que integra, não como parte passiva. Então, se a gente consegue, em uma formação, desplaçar o sujeito, de esperar a propor, de receber a dar, e assim por diante,
a gente está fazendo um processo constitutivo fundamental de qualquer ator do sistema educacional. A gente tem que levar todos os atores, alunos, professores, etc., para uma posição ativa, onde ele senta que tem direito a propor e obrigação de propor. Então, para mim, a formação ativa tem a ver com desenvolver sujeitos ativos. E sujeito ativo não quer dizer aquele que faz muita coisa, sino que epistemicamente assume que o lugar dele é propor muito mais que receber. Eu quero fugir dessa posição tão típica passiva de quem recebe formação, recebe passivamente essa formação. De novo, então, e para fechar esse ponto, a gente precisa formar as pessoas para eles compreenderem e assumirem fundamentalmente que elas são ativas no ecossistema, que o ecossistema depende da atividade deles para ser melhor. A gente tem que preparar as pessoas para atuar e preparar as pessoas para ser responsáveis e livres e conscientes na sua atuação. Não adianta formações passivizantes. Vou para o quarto modo. Chama de participação obrigatória. Essa é quase uma reflexão ética, mas muito ligada com formação, na meu ver. Estamos muito acostumados a ouvir, e é justo e é verdade, que a participação é um direito. Né? É um direito democrático, cívico, e é um direito dos alunos, é um direito dos formandos, seja quem for formados, professores, gestores, etc. E é verdade, participar é um direito. Mas para mim essa moeda tem outra cara, que é que além de ser um direito, é uma obrigação. Então eu gostaria que todos nós pensemos, quando você está no lugar do professor, você tem que otorgar o direito das pessoas que estão ali a participar do seu trabalho. E quando você está no lugar de formando, você tem a obrigação de participar. Não adianta você receber só o direito de participar e não exercê-lo. Não é justo eticamente. De novo, receber o direito de participar passiviza. A maneira subjetiva de atuar é exercer esse direito participando. Então, as formações são interativas, porque as regras éticas que organizam esse dispositivo obrigam a dar participação e obrigam a exercer essa participação. E participar não quer dizer simplesmente falar. Quer dizer que tua fala pese no conteúdo. Vamos dizer assim, que o conhecimento que está sendo construído aí não seja única potestade do cara que está no lugar de formador, sino que seja consequência da interação entre o formador e os formandos. Quando o formando diz uma coisa, essa coisa deveria impactar no conteúdo produzido nesse ambiente. Porque isso é ouvir, isso é dar espaço à palavra do outro para impactar e reconfigurar tua própria palavra. Então, participar não é um problema dinâmico, é um problema epistemológico. Quarta provocação. Vou trazer aqui uma questão, Pablo, e além de uma questão, um exemplo, né? Eu, durante muito tempo, como professor, participei de vários processos de formação que eram oferecidos pelas escolas, né? E depois, enquanto coordenador e diretor de escola, também ofereci algumas formações, e talvez a mais interessante delas, o evento mais interessante deles que eu tenha participado até hoje, foi a palestra de um professor de História da Arte, de uma escola que eu trabalhava. E esse professor, ele deu literalmente uma aula que era sobre a constituição da genialidade. E ele percorreu todo um caminho a partir do processo de construção da Capela Sistina. Então, ele foi mostrando como é que você tem ali um processo de constituição da genialidade a partir de todo o processo de construção ali daquela obra que é monumental. E que foge completamente do escopo que as escolas normalmente escolhem para atuar nos seus processos de formação, né? Geralmente chama-se
um pedagogo, alguém da área de educação, psicólogo, e aí fala sobre o comportamento dos alunos, fala sobre bullying. E, de repente, a mais incrível delas, e isso foi quase uma unanimidade naquela época, era uma coisa que falava sobre arte, né? Então, me parece que aqui tem um exemplo do que você está trazendo, que é a diferença entre formar e capacitar, né? Muitas vezes as escolas ficam restritas a oferecer, trazerem especialistas, né, que capacitam como é que você lida com o aluno dentro de toda a legislação que existe hoje, do Estatuto da Criança e Adolescente, como é que você lida com casos de bullying, traz um psicólogo que fala sobre bullying, aí traz um pedagogo que fala sobre metodologias ativas, né? Muitas vezes pessoas que estão muito distantes da escola, estão em um nível muito teórico, e exploram um pouco essa capacidade, essa oportunidade, que é trazer temas que não necessariamente sejam instruir, né, como é que o cara aplica e utiliza aquilo ali, mas sim que levem a uma reflexão e uma formação daquela pessoa enquanto indivíduo, que amplie o repertório dela, a visão de mundo dela, para que ela possa justamente exercer essa autonomia, né, trazer isso para a realidade dos seus alunos, né? Então, eu acho que esse processo de formação, quando você agrega questões de ordem cultural, eles ampliam o repertório e dão uma liberdade para o educador, para a família ou para as crianças, né, que fogem daquela coisa que é meramente instrucional. Beleza, certo, Mal. Deixa eu colocar uma sorte de adendo a essa reflexão que a gente fez sobre participação, né? Muitas vezes também a gente vê que a maneira de avaliar acho que um pouco superficial. Se em uma dinâmica formativa, seja qual for, um trabalho com professores, uma sala de aula com alunos, a maneira de avaliar essa dinâmica passa por a quantidade de intervenções que tem os formandos. Então, se há um espaço onde os alunos conversam muito com o professor, é uma aula participativa. E quando conversam pouco e o professor fala muito, é uma aula pouco participativa. Eu acho que não necessariamente isso é verdade. A participação que eu defendo, que eu trago, não tem a ver tanto com quantas pessoas participaram e com que conforto elas têm para dizer o que querem dizer, etc, etc. Tem muito mais a ver com a estrutura da palavra de quem conduz esse espaço. Há muitas palestras que perguntam para o público um monte de coisas, mas ele sabe perfeitamente o que quer dizer e onde vai acabar. Então, ele é absolutamente reativo a qualquer participação. Pergunta simplesmente para fazer sentir bem as pessoas. Mas seu conteúdo não está impactado e transformado pelas coisas que as pessoas vão dizer ali. Por outro lado, tem pessoas que talvez tragam menos participações, seja menos dinâmica a participação, mas quando alguma participação vem, isso pode mudar o rumo da sua própria fala. Isso pode reestruturar sua própria exposição e até sua própria posição de conhecimento. Essa é a participação que mais me interessa, entendeu? Eu vou aproveitar aí essa sua fala, o gancho da sua fala, e vou convidar aqui quem tá assistindo com a gente, quem está assistindo hoje esse webinar, e a gente tem um público grande aqui hoje, que a gente gostaria de ter a participação de alguns de vocês, trazendo alguns depoimentos, né, sobre processos de formação que funcionaram ou que não funcionaram, para a gente poder trazer a discussão. Então, eu vou adorar escutar um pouquinho os depoimentos de vocês. Gostaria aí de saber quem quer participar disso. É só mandar aqui pelo chat para mim, e aí a gente traz vocês aqui para a tela, para que vocês possam falar um pouquinho e trazer essa interação e esses exemplos para a gente discutir. Vou trazer também para você, Paulo, uma pergunta da Lu Cocosa. Pergunta o seguinte: qual a sua opinião sobre a aplicação de homologia de processos para os professores no uso da tecnologia, com a intenção de entender que, ao inserirmos a tecnologia, muda-se a metodologia? Legal. Bom, vamos em duas partes, Lu. Por um lado, com respeito à tecnologia, volta àquela
questão da capacitação e informação. Né? A tecnologia tem uma dimensão que precisa ser capacitada, sim. A tecnologia, em termos gerais, ainda cada vez é mais intuitiva e ela é mais fácil de absorver sem capacitações, quer dizer, aquele manual de usuário, né, que toda a tecnologia trazia, hoje não vem mais praticamente. Ninguém compra um celular e lê o manual de usuário. Cada vez é mais intuitivo tudo aquilo. Mas ainda assim, há uma dimensão de capacitação que precisa percorrer. E essa dimensão de capacitação é bastante estándar, padrão, vamos dizer assim. Não precisa ter muita variação. Agora, a outra, que é o uso da tecnologia e o impacto dela em metodologias, esse é um espaço de liberdade. Esse é um espaço de exploração. Esse é um espaço de diversidade. E esse é um espaço de desenvolvimento dos professores. Se você homologa ali, aí você está matando. Então, quer dizer, se você aplica os critérios de capacitação para o exercício pleno da liberdade que a tecnologia poderia nos dar, para explorar, e para provar, e para testar, etc., você está fazendo uso culturalmente errado da tecnologia. Aliás, uma das coisas que a tecnologia mais ensina é que você pode errar e não acontecer nada. Não há problema nenhum. Que você aprende testando, né? E você olha um menino com a tecnologia e ele não para de errar, provar. Cultura é muito difícil para nós, mas absolutamente inerente à lógica das tecnologias. E os empresários de tecnologia fazem isso o tempo todo, né? Ele faz um produto, testa o produto, se o produto não dá certo, vai, refaz o produto e assim vai, né? Então, me parece que a tecnologia é uma cultura e quando é uma cultura, é um fortalecimento da capacidade subjetiva de se constituir a partir da tecnologia e não padrão. Legal. Bom, o Mike Santa Rita, eu vi que você levantou a mão aqui. Você gostaria de fazer uma pergunta, dar um depoimento? Está se candidatando para ser o primeiro aqui a trazer o seu depoimento? Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Eu vi que você está com a mão levantada. Então, fala com a gente aqui pelo chat e a gente traz você, tá? Enquanto isso, vamos continuar então com as provocações. Quinta provocação. Vai lá. O título da quinta provocação se chama Formação entre pares. Com algumas ideias aí dentro que me interessa compartilhar com vocês. A primeira, que é bastante óbvia, mas às vezes a gente esquece dela, é que forma tanto ser formado como formar. Ou seja, que é tão importante para teu processo de formação ser um cara que está sendo formado, quanto ser o cara que está formando outros caras. As posições relativas importam pouco, porque o efeito formativo está em todos eles. Então não precisa, e aí vem a segunda derivada da ideia, hierarquizar tanto o formador dos formandos. A gente tem muita tendência a achar que há pessoas que chegaram a algum lugar e são os formadores, e outras pessoas que ainda não chegaram a esse lugar e têm que ser formados. Eu tenho para mim que o negócio não funciona assim. Não é um problema de hierarquias, não é um problema de trajetória, não é um problema de conhecimento, no sentido tradicional do conhecimento. É um problema de posições relativas. Há quem está no lugar de formador e há quem está no lugar de formando. Ainda o formando tem a mais hierarquia científica do que o formador. Esse processo pode acontecer. Então, são posições e a gente tem que hierarquizar as posições. Em um dispositivo determinado, há alguém que ocupa o lugar de formador, que não é o mesmo que o lugar de saber. E isso me interessa muito. O formador não tem que ser o cara que domina o saber, porque como eu falei antes pela participação, o saber é uma construção coletiva. Nós aqui estamos construindo o saber. Eu não sei mais do que vocês, nem vocês mais do que mim. Eu tenho um papel e vocês outro. Meu papel é lançar provocações para pôr vocês a pensarem e trazer coisas de novo. O resultado de tudo isso é essa mistura, essa colaboração, essa co-construção de um conhecimento compartilhado. E eu não preciso nada mais do que saber qual é meu papel.
E amanhã, qualquer um de vocês poderia estar no meu papel e eu poderia estar no lugar de vocês. E a dinâmica funciona igual. A gente tem muito essa fantasia de que o cara que tem o lugar de formação é o cara que tem todo o conhecimento. E o cara que está no lugar de formando é o que não tem nada de conhecimento. E isso é simplesmente um estereótipo, gente. E um estereótipo que leva a fazer uma formação rasa, que é uma formação de transmissão de conhecimento, seja qual for a qualidade desse conhecimento. Não funciona assim. A gente tende a pensar que os processos de formação são mais leves, as pessoas podem intercambiar as posições, então a gente tem muito interesse em que o formando vire formador e vire aí uma rede piramidal de formação, onde cada um pode formar a outro em modelos muito mais horizontais, muito mais dinâmicos, muito mais capilares, com muita mais leveza e muito mais democráticos. De novo, o saber não está no formador, está nesses intercâmbios. E se o dispositivo proposto é inteligente e funciona bem, tanto faz a qualidade de conhecimento de cada um dos papéis. O importante é que o dispositivo seja dinamizado da melhor maneira. E entra aí, eu acho, Pablo, complementando, numa coisa que tem sido cada vez mais utilizada entre estudantes e vejo pouco sendo utilizada entre professores ainda, que é a estratégia peer-to-peer learning, né? Quando você tem esse processo de aprendizagem em pares, né? Isso tem sido muito feito assim, aluno ensina para o outro aluno, né? Explica para o outro aluno, e você cria uma rede de troca de informações aí, que tem sido super positiva, mas que entre professores ainda acontece muito pouco, né? Tem pouca comunidade que é formada de professores dentro das próprias instituições para que haja esse processo de troca, né? Esse peer-to-peer que possa levar a essa formação. E a gente, de certa forma, reúne aqui também os gestores aqui na rede para que isso possa ser promovido, né? Então, avançar nesse peer-to-peer learning ainda é um grande desafio para muitas instituições para diminuir o peso sobre uma pessoa que tem ali a obrigação de fazer e criar um processo que seja, de fato, mais contínuo, mais relevante, mais aproveitado, né? Isso aí. Bom, o Mike, ele queria trazer um depoimento ou alguma pergunta. Eu estou esperando aqui só a resposta dele. Vou trazer ele aqui para falar com a gente um pouquinho. Quem mais quiser participar, o espaço está aberto. Tá? Então, tragam suas perguntas, me avisem aqui que eu puxo vocês aqui como painelistas para poderem falar também, tá? Vai lá, Pablo. Beleza. A provocação número 6 tem a ver com o que eu chamei de formação remota, né? Eu, honestamente, não sinto que o digital, como tal, seja um grande dado da formação. Quer dizer, que se você se forma presencial ou se forma digital, são dois mundos diferentes, com efeitos diferentes, com questões diferentes, etc. E com resultados diferentes. Eu sinto que é simplesmente uma transposição com alguns impactos, mas que não leva a mudar as reflexões gerais que a gente está fazendo e as que poderíamos fazer. Para mim, simplesmente uma reflexão sobre o remoto importa quando a gente tira algumas conclusões do remoto que são inegáveis e que essas reflexões têm que ser consideradas à hora de você desenhar uma formação remota. A primeira, claramente, que é um ganho, que é uma formação ubíqua, né? É uma formação que deixa de depender de um espaço e muitas vezes de um tempo determinado. E isso é um ganho enorme, né? Você é muito mais capilar, você aparece em momentos impensáveis, aparece na cama, aparece no ônibus, aparece em momentos em que nunca a gente pensou que alguém poderia estar participando de um processo de formação nessas situações sociais. Tem outra característica a formação remota que me parece negativa, que é bem menos simpática, né? E a gente sabe disso. É difícil criar vínculos no contexto remoto. Ainda com câmeras, ainda com várias vezes que você se encontra, é difícil ser empático no remoto. Mais frio, mais distante, mais impessoal, etc, etc. Então a gente tem que estar consciente
de que essa falta de empatia, ou menor empatia, joga um jogo na formação remota. Mas, por outro lado, ela é imensamente mais eficiente, né? E a gente já provou isso, porque ela consegue se manifestar em todo momento, ela consegue ser muito mais frequente para as pessoas e, às vezes, é muito mais curta, quer dizer, os processos se encurtam no digital e isso ganha eficiência e é mais barata, o que também é um benefício para todo o ecossistema. As coisas mais baratas, quando são mais baratas porque os processos são mais eficientes, isso ajuda a quem tem que pagar lá na ponta, pague menos por um serviço suficientemente ou igualmente bom. Mas então, para mim, eu não quero fazer uma grande questão da formação remota. Trouxe esse problema, trouxe essa questão para desmitificar a questão. Há alguns elementos que devemos levar em conta, alguns que nos favorecem, outros que temos que ter cuidado, mas ainda assim, quando falamos de formação, continuamos falando dos mesmos problemas essenciais e constitutivos que poderíamos ter falado da formação presencial. Não há um mundo novo pela formação digital remota. Legal. Bom, Pablo, a gente trouxe aqui o Mike Santa Rita. Mike queria também trazer uma contribuição, um comentário, uma pergunta. Mike, seja muito bem-vindo à rede. Sei que você entrou ontem aqui na rede e já entrou super... O pessoal comentou, nossa, o Mike é super simpático, então chegou já causando ótimas sensações. Obrigado aí por ter aparecido, dado seu depoimento. Bom, se apresenta pra gente, né? Conta um pouquinho assim de onde você é, qual escola você é, qual papel que você tem lá. Mas vamos perguntar para Mike aproveitar esse momento único que é quando ele acaba de entrar para perguntar uma coisa antes de ele se apresentar, Mike. Você sabe onde entrou? Com certeza. Onde entrou você? Quem somos nós? O que a gente faz? Conta um pouquinho para a gente quem é que a gente é. Na minha concepção, pelo que eu pude perceber, vocês são mentores, né, de gestores diferentes, buscando coisas diferentes, inovadoras para a educação em nosso país, né? São mentores, eu acredito nisso. Legal. Bom, obrigado. A gente gostou do que você vê da gente, assim que podemos ir agora em frente. Agora sim, Mal, pode se apresentar e vai para frente. Se apresenta e faz sua pergunta, Mike. Então, eu sou daqui do Nordeste, né, no nosso estado querido chamado Sergipe, de uma pequena cidade no nome Aquidauana, né? E aqui em nossa escola, a gente trabalha, ajuda bastante, como minha mãe é diretora aqui, fundadora do colégio, a gente dá um suporte, né? E eu conheci esse grupo e quero continuar participando. E sempre vem a discussão, né? Junto com os nossos professores. Por ser uma cidade pequena, tem alguns casos polêmicos. Um exemplo, essa questão de... antes de eu fazer minha pergunta, inclusive você está de parabéns, Paulo, vocês aqui. E eu me recordei na fala de você daquilo que Paulo falou uma vez, né? A gente foi muito feliz quando pensou e citou que não existe saber mais nem saber menos, né? Existem saberes diferentes. Isso que a gente tem valorizado em nossa escola e passado também para as pessoas. Esse intercâmbio, essa troca de informação. E a minha pergunta é, como eu devo trabalhar aqui em nossa escola essa questão polêmicas que acontecem relacionadas a gênero, a ensinar ou não ensinar, porque muitas das vezes em uma cidade pequena a gente tem muita dificuldade de trabalhar alguns temas atuais, entendeu? Eu gostaria que você nos desse aí um norte relacionado a essas questões. Beleza. Bom, eu vou te contar no começo. Obrigado pela pergunta e obrigado pela participação. É uma pergunta interessante porque não é uma pergunta que tem a ver com o que eu faço com um determinado conhecimento, né? Que eu faço com a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma pergunta típica escolar. Agora, o que eu faço com os problemas de gênero é uma pergunta mais complexa de educação. É uma pergunta típica do que a gente chama o hemisfério direito da escola. Né? É uma pergunta que não tem uma resposta única e que eu diria que uma das coisas que eu sei claramente dessa pergunta é que não se resolve você dizendo como tem que ser as coisas. Você tem que ser tolerante com qualquer diversidade de gênero.
Você pode dizer o que quiser, mas isso não vai resolver os problemas. Porque se for por discurso, a gente teria todos os problemas resolvidos. Discurso não resolve o problema. Essa é uma primeira reflexão. E às vezes os sistemas escolares têm muita tendência a resolver os problemas ou as situações com discursos, né? Com os discursos morais, que dependendo da época... E às vezes com silêncio, né, Pablo? É, pior ainda, né? É. A outra coisa que eu vejo é que a única maneira de ter saídas estruturais a esse problema, que é de maturidade, para todos os alunos, é a escola aceitar percorrer um caminho que às vezes é arriscado. No sentido de que emergerão problemas, emergerão prejuízos, emergerão situações. Se você quer tampar isso, a escola fica mais bonitinha, mas você não educou ninguém. Se você quer educar esses problemas, necessariamente você vai ter que dar visibilidade aos problemas para poder trabalhá-los. Então, o primeiro que vai acontecer é você encontrar algumas coisas que pareciam não estar na escola. Porque você tem que gerar um ambiente suficientemente confortável para quem quiser manifestar até seu próprio prejuízo. Se ele tem prejuízo, e a única maneira de trabalhar o prejuízo de alguém é assistindo à manifestação do prejuízo primeiro, porque se você não sabe. A escola, em geral, é muito inibidora das expressões espontâneas, né? Porque é um ambiente muito regrado. Então, se você é racista, por exemplo, provavelmente você não veja claramente o racismo do menino na escola. Porque ele sabe que na escola não se pode ser racista. Então ele vai tentar segurar seu racismo. Mas se você não percebe o racismo dele, como vai trabalhar o racismo dele? Então a segunda coisa é que, ainda com risco, a gente tem que gerar ambientes suficientemente acolhedores até para situações que a gente não quer ver. Porque só com a emergência da situação é que você consegue um processo formativo. E o processo formativo, claramente, é um processo de construção de consciência pessoal. Não há outra maneira que você vivenciar de um lado, de outro, empatias, etc., etc., para que esse processo de compreender ao outro, de compreender o impacto do prejuízo de um e de outro, vá gerando na pessoa. É um processo lento, mas que é um processo muito trabalhado, demora, precisa muito detalhe, muita gestão de detalhe e muita tolerância. Até tolerância não só para quem é atacado, sino para quem também ataca. A vítima e o vitimário fazem parte do mesmo problema, não é? Então a gente tem que resolver acolhendo a vítima e o vitimário. Claro, em um nível de controle suficiente para a coisa não virar um caos ou um acidente. Mas eu sinto que a escola precisa gerar esses espaços mais genuínos, mais espontâneos. A gente, por isso, trabalha muito, só para acabar aqui, no recreio, Mike. Porque a gente acredita que o recreio é uma baita oportunidade para você encontrar legitimidade, genuinidade e, a partir disso, construir. Que bacana, legal. Que bacana, May, sua resposta. E você falou algo que me chamou muita atenção, que a gente já tem feito isso aqui na escola, essa questão de a gente acolher e conversar e chegar na origem dos problemas, muitas das vezes, na questão do agredido e do agressor, né? Porque muitas das vezes as pessoas acolhem quem foi agredido e o agressor tem problemas maiores do que quem foi agredido no momento. Muito obrigado, viu? Obrigado pela pergunta e pela participação, cara. Obrigado pela participação, Mike. Eu ia só complementar o que o Pablo falou, né? Que é uma coisa que a gente tem reforçado muito aqui, que é: se a escola tem muito claro qual é a sua identidade e deixa muito claro para a comunidade qual é a sua identidade, né? Ela está mostrando qual é o seu valor. Esse tipo de discussão ele não vem à tona, né? Esse tipo de discussão ele só choca, mesmo em lugares em cidades pequenas, quando as pessoas não conseguem reconhecer qual é a identidade da escola, né? Então a gente vem reforçando muito a importância das escolas identificarem, criarem a sua identidade e colocarem ela em valor. Tá? Obrigado pela sua participação, Mike, bem-vindo. Espero que você participe muito por aqui com a gente, criando esse diálogo. Eu trouxe mais uma pessoa aqui também que quer contribuir, Pablo. Lu, o microfone é seu.
Se quiser, Olá. já tirei tudo, fica à vontade. Tudo bem, pessoal. Boa noite para vocês. Eu queria contribuir porque essa questão, Mike, vai de encontro a um caso que aconteceu no colégio. Aconteceram vários, mas um ficou muito emblemático. Eu recebi um casal para matricular duas garotas. Uma era no Fundamental 1, uma era no Fundamental 2. E aí eles passaram 3 horas e meia comigo em uma sabatina. Ele tinha inúmeras questões para perguntar sobre a nossa escola, para decidir se eles iriam colocar as garotas na escola ou não. Aí, no final da conversa, a última questão, ele falou assim, agora é a última questão. Eu falei, pois não. Ele fez questão de frisar que ele era evangélico. Nada contra, mas ele fez questão de frisar. Ele falou assim, eu sou evangélico e eu quero saber como que você trata a questão do homossexualismo na escola. Daí eu peguei e falei, como ele fez essa provocação de que eu sou evangélico, eu brinquei com ele e falei assim, bem, eu sou católica e eu vou dizer para você que a identidade de gênero nessa escola é tratada, ele falou assim, porque eu sou contra o homossexualismo. Você acredita que ele existe? Eu falei assim, olha, eu acredito que homem nasce homem, mulher nasce mulher, mas na minha experiência em escola, até os 17 anos, eles vão decidir se eles querem continuar sendo homens ou mulheres. Então, essa é a experiência que eu tenho. E aí, eu quero dizer para você que nessa escola nós temos 3 professores homens casados com homens e uma professora mulher casada com uma mulher. Ele falou assim, então você é a favor do homossexualismo? Eu falei assim, não sou nem contra nem a favor, eu só sei que ele existe. Ele falou assim, e essas pessoas serão professoras das nossas filhas? Eu falei todas elas, todas essas pessoas. Só que elas foram contratadas aqui não para falar sobre o homossexualismo, e sim para trabalhar com a disciplina da qual foi contratada. Eu achei que eles não iriam matricular as meninas, mas matricularam, passaram 2 anos com a gente, foram para Goiás chorando muito de tirar da nossa escola, porque falaram que não encontraram uma escola em Goiás, na cidade que eles foram, parecida com a nossa. Então, eu fico por aqui, agradeço a participação, mas eu achei muito emblemático isso na nossa escola. Legal. Obrigado aí pela sua contribuição. Muito boa, Anelita. Sobretudo, muito bom esse dado de que acabaram matriculando, né? Porque se você teria contado a história e o resultado era que os caras foram embora, era mais uma história que a gente conhece. Mas que essa pessoa que chegou assim, acabe matriculando e acabe valorizando a escola, mostra que, bom, que você fez um jogo que permitiu a eles entrarem, né? E você não mentiu. Era mais fácil para você de não contar a história, dizer aqui a escola, não sei o que, não sei quanto, e fugir da pergunta. Mas você enfrentou a pergunta arriscando a escola. A gente falou muito disso, Lu. Identidade e convicção vende mais que qualquer outra coisa. As pessoas querem aderir a instituições que tenham convicções, que saibam o que faz, não necessariamente as mesmas convicções que eles. Mas o mundo hoje não quer escolas brandas, não quer escolas fracas, não quer escolas complacentes, quer escolas que estejam sabendo o que faz, arriscando por fazer melhor. Temos que fortalecer a identidade das escolas. E me parece um exemplo onde esse fortalecimento que você fez acabou sendo um bom exemplo de como assim você pode atrair um cliente de uma maneira muito mais aderente. Parabéns, não era fácil fazer o que você fez. Eu só queria também colocar uma outra contribuição, que na época da eleição presidencial, nós tivemos uma questão muito forte nas escolas, que era a questão da doutrinação. Depois, os professores da área de humanas estariam doutrinando os alunos. Em que cidade você está, Lu? Eu sou de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Beleza. Perto de Campinas. Perfeito. E daí, eu me lembro de uma mãe vindo representar um grupo de mães do ensino médio e contando uma situação na sala de aula que ela é bem longa, eu não vou colocar vocês na situação, mas ela terminou dizendo que o professor estaria doutrinando as crianças, os adolescentes. Eu peguei e falei para ela, eu sei que foi meio duro, mas foi uma questão que acabou também, que eu acho que é uma posição que a escola tem que ter. Depois de entender o que aconteceu com o professor, eu voltei para ela e falei, olha, isso não foi uma questão de doutrinação e eu queria dizer para você que a escola sem a família, ela pode pouco.
E a família, eu quero falar que eu tenho 2 filhos e os meus filhos não são doutrináveis. A sua é? Porque se ela é um problema que você tem na sua casa para resolver. Porque ela vai ouvir muitas coisas na rua. Então, ela precisa saber, junto com você, o que é alguma coisa que vocês consideram bom ou não, né? Para a educação dela. Então, eu acho que essas questões de você ser firme e também colocar a responsabilidade para os pais. Conversem com seus filhos. O que vocês querem, né? Total. O adoctrinamento pressupõe alguém que está tentando adoctrinar e alguém sem critério a ser adoctrinado. Se a gente fortalece o critério da pessoa a ser adoctrinada, você não vai conseguir adoctrinar. E fortalecer o critério tem muito a ver com isso que eu falava da autonomia, né? Da capacidade de ter conceitos para ele mesmo se posicionar perante qualquer estímulo. Porque todos nós estamos expostos a discursos morais, discursos adoctrinadores. A vida não passa por não ter esses estímulos. Passa por você ter um critério suficiente para poder filtrá-los. Isso que a escola tem que fazer. É óbvio. Muito bom. Aí traz inclusive a discussão de que esse processo de formação que a gente está discutindo aqui é um processo de formação que não é só para professores, né? Para professores, é para famílias. E se você leva em consideração esses elementos, né? Formação para autonomia, formar e capacitar, são coisas diferentes, formação ativa, inclui as famílias dentro disso também, você cria uma relação com as famílias, né? Que é muito mais interessante, muito mais saudável e menos sujeita a esse tipo de acusação do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente acredita muito também nesse processo de integração de formação, não só dos professores, mas também das famílias, né? Bom, obrigado pela sua contribuição. Ô, Pablo, você continua então com as suas... Vamos lá, eu tenho mais 3 e podemos aí ir fechando. Primeiro, voltar a bater essa tecla que sobrou no final da entrada do Mike e da Lu, que me parece bom retomar por aí, que é essa ideia de deshierarquizar a formação, né? Pensar que a formação é um problema de papéis relativos e que todos nós podemos ser formados e formadores ao mesmo tempo. Vivaji bate muito nisso. A gente não quer professores só a serem formados por nós. A gente quer formar professores que formarão outros professores e criar uma rede de professores formando outros professores e até alguns programas, alunos formando outros alunos. Então, para nós, esse mundo é um campo democrático, homogêneo, bem horizontal, de saberes e movimentos que se podem fazer com efeitos formativos muito eficientes. Outra provocação chama formação em outras disciplinas. Eu tenho aprendido muito no mundo do psicanálise, né? Como se forma um psicanalista. E hoje trazeria 2 ideias dos psicanalistas que me parecem importantes. Uma é do próprio Freud, né? O Freud dizia que ele tinha aprendido como se formava um psicanalista com os ajedrecistas, os caras que jogam xadrez, né? Que era como se forma um cara que joga xadrez. E ele dizia, o cara aprende a abrir uma partida, quais são as primeiras 15 ou 20 movimentações para ele definir a maneira que ele quer jogar esse jogo. E depois o cara aprende como fechar uma partida e chegar ao xaque-mate a partir de poucas peças em uma determinada configuração. Mas ninguém consegue aprender o caminho de ponta a ponta. O caminho de ponta a ponta sempre vai exigir que você jogue seu jogo. E não há maneira de ser estruturado de ponta a ponta. Ninguém vai ganhar um jogo bom porque aprendeu quais são todas as movimentações durante uma partida. Então, o psicanalista é a mesma coisa, cara. Você sabe como vai receber um paciente e você sabe como vai dar saída ao paciente, mas não sabe o que vai acontecer com esse paciente no meio. E para você ser um bom psicanalista com esse paciente, você tem que ter capacidade de improvisação, capacidade de leitura de situação. A gente não tem que programar cursos e formações estruturadas de ponta a ponta. A gente tem que saber como faz um setup da formação, como cria o problema, como estrutura os dispositivos. E, por outro lado, a gente tem que saber como fecha essa formação, como dá saída
autônoma as pessoas que entraram nesse processo, mas deixa a formação jogar seu jogo. E o formador tem que ter a suficiente estabilidade intelectual e emocional para admitir que ele não vai saber o que vai acontecer lá. E ele vai ter que ler acima da hora o que está acontecendo e intervir acima da hora também. Esse é um bom formador. Não são espaços estruturados e industrialmente repetidos, como a gente está acostumado. Um cara que dá uma oficina e dá sempre a mesma oficina. Isso pode acontecer na capacitação, mas nunca na formação. Porque tua formação vai depender do grupo que você tem para ver como o teu trabalho resulta. Então, eu aprendi muito disso do psicanálise. A outra coisa que aprendi do psicanálise é o metaregistro. O metaregistro é um grande aprendizado formativo. O que quer dizer o metaregistro? Você se olhar a si mesmo e refletir sobre o que você está fazendo na sua prática. Não só fazer, sino sempre refletir em outra velocidade sobre tua própria prática. E no caso do psicanálise, compartilhar com outros esse metaregistro. Olha o que eu fiz com minha própria prática. Comenta para outro. Esse papo de metaregistros sendo trocados é um papo formativo fundamental, pouco frequente na vida escolar. O professor conta pouco para outro professor o que faz em sala de aula. Né? E muito menos se ele está encontrando alguma coisa que é um problema. O psicanalista faz o contrário. O psicanalista conta para outro colega o problema que ele está tendo. E faz esse problema um metaregistro que ensina a ele e ao colega. E esse papo, que não precisa ser tão estruturado, é absolutamente formativo. E claro que depois tem alguns avanços, alguns ensinos que eu peguei, por exemplo, do yoga. Né? Como se forma um yogi? O yogi tem algumas coisas que eu acho que a gente deveria pegar. O primeiro é uma formação super paciente. O cara, o que menos tem é urgência. Porque ele não sabe de onde vai. Ele simplesmente quer evoluir. Ele simplesmente precisa sentir que a coisa avança. Mas não tem pressa por chegar a lugar nenhum. O yoga é uma prática pouco competitiva. Nem com outros, nem com si mesmo. Então, essa paciência profunda que te permite viver cada passo formativo como uma milagre e com uma hiperconsciência, me parece fundamental. E por outro lado, se você coloca a formação em um contexto de tempo mais longo, precisa de muita persistência. Né? Ninguém se forma de um dia para outro. Então, esse negócio da velocidade do yoga me parece muito importante. É a hiperconsciência muito mais que a ansiedade. Vou para o seguinte, Mauro, vou terminando. Pode ser? Isso que você falou do yoga me lembra, e queria deixar aqui como sugestão, um livro super interessante chamado A Arte Cavalheiresca, do Arqueiro Zen, que é um livro que fala um pouquinho de como é que o filósofo alemão Eugen Herigen, ele conta o contato dele com um mestre Zen e essa diferença que ele percebeu, e que na cultura ocidental você tem muito foco no objetivo, e na cultura oriental muito foco no processo, né? Pouco importa onde você vai chegar, o que importa é o processo, né? Então, o arqueiro ocidental ele fica focado em acertar lá o alvo certinho, e no Oriente o mais importante é fazer o movimento com perfeição, enfim, e acertar o alvo acaba sendo consequência disso, né? Eu acho que a gente tem muito foco aqui, como é que avalia, qual é o resultado disso, como é que aplica em sala de aula, e não o processo em si, né? Curtir esse processo em si. Isso. Bom, vou deixar você fazer a última reflexão. E depois vou trazer um comentário e uma pergunta que surgiu da Joelma aqui, tá bem? Legal. Faço rapidinho. A última é diz assim, formação, avaliação e certificação. Esse é o título. Eu pulei uma, viu? Porque não dava tempo. Então, algumas reflexões sobre isso, de avaliação, certificação, atrilhado à formação. A primeira, eu gosto muito do conceito de teses como avaliação. O que eu entendo por teses? E não quero levar isso a uma coisa gigante, universitária e complexa. Eu diria que eu estou tentando opor uma avaliação cujo objetivo é que eu responda uma pergunta e uma avaliação cujo objetivo é que eu proponha até uma pergunta. Uma avaliação tradicional me faz uma pergunta e eu respondo.
um trabalho por tese, sou eu que faço a pergunta. E, eventualmente, eu respondo. Então, para mim, a avaliação que supõe fazer uma pergunta sobre aquilo que fui formado, me parece uma avaliação muito mais estrutural e muito mais interessante para todo o ecossistema que simplesmente as pessoas terem que responder uma pergunta que o próprio formador faz. Como todos sabemos, aprender a fazer perguntas supõe um nível de domínio do negócio maior que simplesmente aprender a responder às perguntas que eu recebo. Então, o conceito de teses, que tem a ver com proposição, eu sugiro, e a gente está trabalhando com isso, de fato, temos mais de 30 professores de inglês agora em um curso conosco, e o final do curso é uma tese. E essa tese será avaliada coletivamente agora no próximo encontro da próxima segunda-feira. A outra questão que me interessa muito é o conceito de certificação com caducidade, né? A ideia de que você não está certificado para sempre, porque você muda e porque o ecossistema muda. Então, as certificações são certificações temporárias, que você precisa renovar. E que a gente tem que ajudar a ser renovadas para recontextualizar. Porque não podemos supor que uma certificação feita há 5 anos, daqui a 5 anos na frente, manterá o mesmo contexto em onde ela vale. E não estou fazendo da certificação um negócio pesado, chato. Mas certificar quer dizer acreditar que essa formação foi feita. Deveríamos ser capazes todos de renovar nossas certificações. E isso faz o ecossistema mais vivo e mais atualizado permanentemente. Ainda pareça que eu volto atrás, na verdade eu estou consolidando e atualizando meu domínio, meu desenvolvimento. A outra é, em todo ecossistema que seja culturalmente bom para formar, a avaliação tem que ser uma coisa super natural. Ela tem que, todo mundo tem que se acostumar a que a avaliação não precisa ser punitiva e todo mundo precisa se acostumar a ser avaliado, porque faz parte de um processo normal de sequência formativa. Então, acostumar os ecossistemas a essas avaliações e as opiniões e tudo isso e as teses e esse tipo de coisas me parece um ganho importante na medida que a avaliação não seja mais importante que a formação. Porque quando todo recai na avaliação, aí esse ecossistema virou tóxico por paranoia avaliativa, vamos dizer assim. E o último ponto que me resulta muito importante é dar entidade à autoavaliação. A gente está fazendo muito trabalho com isso no desenho dos programas, né? A autoavaliação é legítima. E a avaliação tem valor, a autoavaliação tem muito valor. E se a gente acostuma as pessoas a se autoavaliarem com responsabilidade, eu não devo encontrar melhor indicador que a própria autoavaliação. Então, se a gente cria espaços onde a autoavaliação é importante, é ouvida, é considerada, etc., etc., a mim me parece que é um indicador de maturidade desse ecossistema, desse coletivo. E a gente vai trabalhar no Vivadi para fazer da autoavaliação uma entidade cultural de peso. É por aí, Mauro. Pode pegar a pergunta. Eu vou trazer aqui, então, um comentário que a Fátima fez super pertinente, tem a ver também com o que a gente está fazendo. Obrigado, Fátima, sempre pelas suas contribuições. Ela fala que a formação faz-se na relação consigo e com o outro, né? Então, nessa relação consigo, acho que tem muito esse papel da autoavaliação, e isso com o outro tem muito a ver com a forma como a gente está desenvolvendo, né? Para a gente, todo o processo aí de aplicação de programas, enfim, dentro das escolas, ele passa fundamentalmente por um processo de formação de todas as pessoas que estão envolvidas, né? Desde o porteiro da escola até o diretor da escola, passando por famílias, professores, e para a gente a formação ela tem alguns momentos que são fundamentais, né? Um momento inicial que é em grupo, um momento continuado em que alguém do grupo assume o papel de fazer essa supervisão, até que desse grupo sai alguém que se torna um formador, né? Então, formar formadores para a gente é muito importante, né? Sair de uma fase instrucional e passar por uma fase em que esse cara que passou por isso, ele passa a liderar um grupo e
trazer os exemplos pelos quais ele passou para formar novas pessoas. Então, isso para a gente é um dispositivo crucial. Eu vou trazer para você aqui, Pablo, o comentário da Joelma, e aí você comenta e já faz o seu fechamento, tá bem? Beleza. O papo hoje foi ótimo, ótimas contribuições, rendeu bem. Ela traz aqui o título 6 da LDB, né, que trata dos profissionais de educação e fala que a formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos associação entre teoria e prática, inclusive mediante a capacitação em serviço, aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Nesse sentido, a proposta se baseia em 3 dimensões: conhecimento, domínio dos conteúdos ensinados, prática, gestão da aprendizagem, e engajamento, interação e compromisso quanto ao trabalho como educador. E diante de todas as provocações apresentadas, a priori, é nítido que o docente entenda que o documento que legitima a sua ação regula como ato normativo a formação e autoformação. No entanto, o que se vê é a formação como algo chato e dispensável para papear e rever amigos. Entender o papel da formação é fundamental. Aqui, em um dos nossos momentos enquanto escola, foi o de promover círculo formativo onde todos seriam protagonistas em algum momento e assim mediar o conteúdo proposto. Até um ponto deu certo, até alguns não se sentirem bem por enxergar no outro o caso. Acho que entra aqui num caso que os professores geralmente olham esse momento como um momento que é chato, porque é obrigado pela escola, e que geralmente a única coisa legal é que ele não precisa dar aula naquele dia, vai rever os amigos, né? Então perde todo o intuito. Então eu acho que esse comentário para definir como é que você gera esse engajamento e esse encantamento, né, que tem muito a ver com a coisa do hemisfério direito, né, das emoções, das sensações, como é que a gente caminha nesse sentido? Legal. Eu usaria um paralelo para ajudar a reflexão sobre isso, né? Que tem a ver com Wikipedia. Eu estou muito interessado no fenômeno Wikipedia. Acompanho muito, estudei muito, falei muito com eles, né? E vou dizer algumas coisas que me parecem relevantes. Wikipedia é um grande, como assim, provocador social, né? Porque ele acabou com as hierarquias do conhecimento. Quer dizer, em Wikipedia, quem consome, quem produz conhecimento é intercambiável. E estruturalmente intercambiável. Tanto assim que Wikipedia trouxe muitas guerras internas porque deselitizou o conhecimento. A enciclopédia era completamente o contrário. A enciclopédia era o símbolo, o totem da hierarquia do conhecimento. Em Wikipedia, não. Eu me lembro que tinha um cara, um português, e em Portugal fizeram um estudo disso, que era um cara que era autor da Wikipedia. E quando você ia à biografia do cara, o cara tinha um lugar para reparar carros. E tinha feito um aporte sobre um rio. Então, o cara de pesquisa foi lá e perguntou: cara, por que você achou que você podia escrever sobre esse rio? Se você é um cara que repara carros. E o cara respondeu: eu que reparo carros, mas ninguém no mundo conhece esse rio tanto como eu. Eu moro do lado do rio, nasci do lado do rio e vou morrer do lado do rio. Então, sobre qualquer outra coisa, qualquer outro rio, eu não posso falar nada. Eu não sou geógrafo, mas sobre esse rio aqui, ninguém sabe mais do que eu. Então, isso me pareceu um exemplo claro do que a gente está falando agora. Há momentos em que todos nós temos a oportunidade de ficar no lugar de conhecimento e ocupar o lugar de formador de outro. Que a comunidade pega isso como uma realidade, você quebra as hierarquias e redinamiza qualquer grupo e qualquer processo formativo. A gente vai tentar contribuir com as escolas que trabalham com a gente em que esse processo se produza de uma maneira orgânica e cultural. E isso, a mim, me parece que consolida uma quebra cultural enorme e uma redinamização de qualquer coletivo humano. Tomara que as escolas possamos avançar nesse sentido. E acho que, sendo quase 40, nunca a gente estourou tanto, né? Seria bom fechar aqui. Legal, Pablo. Obrigado. Eu adorei essa anedota. Me lembrou outro dia, meu filho chegou da escola e aí fez um trabalho, procurou na Wikipedia. A professora disse assim: na Wikipedia não pode pesquisar
porque não é uma fonte confiável. E eu claro. disse a ele, cara, diga para sua professora que a enciclopédia Barça, onde ela consultava os verbetes, tinha 20% mais erros nas definições do que a Wikipedia tem. Então, a gente precisa romper esses preconceitos e oferecer oportunidades para que as pessoas ofereçam esse conhecimento, né? Isso. Bom, Pablo, obrigado. Eu adorei Obrigado, essa anedota. Todo mundo aqui, Fátima, obrigado aí pelo elogio. Lu também. A gente fica feliz aí com a participação, com a interação. A ideia da rede é ter essa interação, ter essa participação, discutir essas questões que são estruturais, né, e fugir das questões conjunturais, como o Pablo disse no início, né? Ao longo da semana, essa discussão continua no grupo da rede, continua no grupo do WhatsApp. A gente está trazendo posts novos para o blog, no rede.vivadio.com.br. Embaixo vai ter um espaço ali reservado só para os membros da rede, né? A gente quer criar o clube aí da rede e oferecer algumas oportunidades para quem está nesse grupo também. Às terças-feiras, a gente faz um momento one-on-one, né? Então a gente convida algumas pessoas para bater um papo, fazer uma conversa um diálogo mais próximo, entender a realidade de cada um e contar um pouquinho da nossa. Então a gente convida vocês também, quem quiser participar, procura a gente na rede ao longo da semana, que a gente convida para esse momento de terça-feira. Obrigado, Pablo, obrigado a todos vocês. Obrigado a todos. A gente passou um pouquinho o tempo, mas a gente geralmente é super pontual. Uma ótima noite para vocês, saúde, se cuidem e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.